Cheguei! Estou de volta ao meu canal, faz um tempo que eu não posto nenhum vídeo. Na verdade tive alguns problemas técnicos, mas se tudo correr bem, nas próximas semanas teremos vídeos novos, quem sabe um por semana. Eu sou a Ludmilla, pra quem não me conhece, e hoje vou falar com vocês sobre a cura gay, ou a terapia de reversão de orientação sexual. Muito bem, vamos aos fatos. Houve um tempo na história em que a homossexualidade, ela não era criminalizada, aliás, ela era até bem vista. Aliás, ela era praticada principalmente por quem tinha poder. Basta lembrar de Roma, né, na Roma Antiga, a prática da homossexualidade era bem comum, até bem vista. Logo após o Império Romano, tivemos a ascensão da Igreja Católica. E tudo isso aconteceu muito tempo depois de Jesus, na verdade, né? Jesus realmente não tem muito a ver com isso. E aí, já que estava caindo o Império Romano e surgindo uma outra coisa, é necessário romper com algumas práticas, com algumas culturas daquilo que existia antes. Então, todas as práticas dos romanos, elas foram realmente criminalizadas. Por exemplo, a homossexualidade passou a ser proibida, considerada pecado. Isso tinha uma importância porque para consolidar novas práticas. A Bíblia em si, ela é um apanhado de textos de pessoas diversas, né, de homens diferentes, para criar o que vem a ser o cristianismo, né, o catolicismo. Muito bem, tenho aqui comigo uma Bíblia, Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento. Vou pegar aqui um texto que é Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. É por isso que Deus os entregou a ignominiosos apetites sexuais, pois tanto as suas fêmeas trocaram o uso natural de si mesmas por outro contrário à natureza. E, igualmente, até os varões abandonaram o uso natural da fêmea e ficaram violentamente inflamados na sua concupiscência de uns para com os outros, machos com machos, praticando o que é obsceno e recebendo em si mesmos a plena recompensa que se devia a seu erro. Muito bem. Romanos é um livro da Bíblia que, na verdade, se chama Aos Romanos, ou, como em outras versões, chama-se Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola é uma carta, né? Então é a carta de Paulo aos Romanos. Esse livro é dirigido aos romanos, ou seja, é uma forma de dizer aos romanos que há práticas erradas e que eles vão recair em pecado caso eles tenham essas práticas, né? Então é a forma da Igreja Católica romper com as práticas culturais diversas dos romanos, inclusive as práticas sexuais. Percebem que a Bíblia tem que ser contextualizada e que ela, na verdade, está falando de algumas coisas daquela época que às vezes não cabem hoje. Muito bem, a história prosseguiu, avançou, várias coisas aconteceram. E aí a Igreja Católica dominou aí um certo período, né? Tivemos a Idade Média. O que aconteceu em algum momento da história foi que a ciência se desligou da Igreja Católica, tá certo? Até algum momento, a Igreja Católica era detentora do conhecimento, do saber. Podemos ver que filósofos eram católicos, Santo Agostinho, por exemplo, e dentre outros que eram padres ou, enfim, eram cristãos, e lá é que se dava a produção de conhecimento. A Igreja Católica detinha, inclusive, os livros, né? Em algum momento da história isso foi mudando, tivemos a Reforma Protestante, entre várias coisas, e a ciência passou a ser descolada da religião. Em algum momento tivemos a Era da Razão. Então algumas pessoas importantes com relação a isso foi Descartes. A partir do discurso do método de Descartes, a ciência passou a ter método, um método chamado método científico. E depois dele, vários outros, enfim, iluministas, que vieram a contribuir para que a ciência se tornasse o que é hoje, ciência. E aí se desenvolveu a medicina, se desenvolveu várias outras áreas, inclusive a psicologia. Ela também se desligou da filosofia a partir dos métodos científicos. Obviamente, a psicologia, sendo ciência, ela está descolada da religião, da Igreja Católica, porque a ciência já se descolou e já se desligou da Igreja Católica há muito tempo. Teve alguns teóricos, né, que passaram a estudar essas questões de sexualidade. Isso lá em 1800 e qualquer coisa, classificaram então a homossexualidade como um transtorno. A medicina em si tem alguns métodos de classificação de doenças. Chama-se classificação de doenças, mas é uma classificação geral de queixas, né? Então existe o CID, Classificação Internacional das Doenças. Dentro do CID era trazida a homossexualidade como uma questão, né? Por não ser bem vista dentro dessa moral cristã,
É óbvio que as pessoas tinham dificuldade de lidar com isso gerava alguns tipos de transtornos, algumas dificuldades, algumas angústias. As pessoas passavam a procurar a medicina, claro, para tentar resolver isso. E a medicina então classificou isso dentro do CID. Lá na década de 50, a Associação Americana de Psiquiatria incluiu a homossexualidade no DSM, né, no Manual de Transtornos Mentais, vamos dizer assim. Então o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, em 88 deixou também de considerar a homossexualidade doença, mas principalmente em 1999 baixou uma resolução que orientava os profissionais de psicologia na atuação com relação à homossexualidade. O que é o engano que está acontecendo? Está se dizendo que essa resolução proíbe os profissionais de atenderem à homossexualidade. Se de repente vier um homossexual que queira tratar sobre essa questão porque está angustiado com a sua sexualidade, ele não vai poder tratar com um psicólogo. Isso não é verdade, porque a resolução não proíbe isso. A questão é que se um homossexual vier a procurar um psicólogo por conta da sua sexualidade, essa pessoa homossexual, ela está procurando por livre e espontânea vontade um profissional para tratar de uma angústia. É uma angústia gerada por conta da sua sexualidade? Sim. O profissional de psicologia tem por base a escuta qualificada e a acolhida. O profissional de psicologia tem que acolher a angústia humana. Então, antes de propor qualquer coisa, eu preciso entender de onde vem essa angústia. Faz sentido? O profissional de psicologia não está proibido de fazer isso, nunca esteve. A diferença para o que se discute como cura gay, nem gosto desse termo, por isso as aspas, e com que já está na resolução do CFP de 99, é que a resolução diz para não se tratar a homossexualidade como doença. Eu não vou propor um tratamento, nenhuma cura. Eu não vou propor nada. Eu vou acolher e atender essa pessoa. Numa sociedade em que ainda há preconceito, em que ainda há homofobia, em que ainda há muitos valores cristãos, alguma moral cristã muito vigente, a fonte de angústia dessa pessoa é muito mais o preconceito que está na sociedade do que a sexualidade dela em si, o fato dela não se aceitar. Então por que a gente não encontra heterossexuais que não aceitam sua sexualidade? Essa é a dúvida. O LGBT em geral, na verdade, as pessoas trans principalmente, são muito expulsos de casa. Porque a família não aceita, porque não encontra emprego, porque tem muitas dificuldades na vida. É claro que isso é gerador de angústia. Será que alguém escolheria ter um estilo de vida mais difícil? Então, talvez a fonte de angústia é muito mais o preconceito da sociedade. Esse sim deveria ser tratado. Do que, talvez, a aceitação ou não dessa sexualidade. Então qual é a polêmica, né? Por que esse assunto tá voltando à tona agora? Hora e meia esse negócio volta à tona? Por quê? Porque existe um grupo de psicólogos e psicólogas que se autodenominam psicólogos cristãos. Essa denominação, ela não é reconhecida pelo Conselho de Psicologia. Até porque a psicologia é científica, não é mesmo? Em algum momento lá atrás, a ciência rompeu com a religião. Ela não pode estar ligada a uma religião. Seja ela qual for. Aliás, nenhuma profissão, né? A gente não encontra advogado cristão, arquiteto cristão, designer cristão. Por que a psicologia, né? Por mais que tenha se pesquisado e estudado a medicina e a psicologia, eles não conseguiram constituir um transtorno, porque realmente não tem aspectos de transtorno. Agora, no âmbito das igrejas, no âmbito da fé, que talvez se proponha a fazer uma certa cura, uma reversão da homossexualidade, esse é o âmbito da fé. E se uma pessoa homossexual que está angustiada, que está sofrendo com isso, procura através da fé um amparo e com isso acredite que ela possa modificar a sua sexualidade, ok, porque a igreja está no âmbito da fé. Psicologia é ciência, não pode ser misturada com fé. A psicologia enquanto ciência não identifica cura para um que não é um transtorno. Então não se pode propor isso. Então vamos imaginar uma situação que uma mãe traga um adolescente para fazer terapia comigo no meu consultório e fale assim: ele tem trejeitos homossexuais, ou ele teve uma relação homossexual, ou ele é homossexual. Essa mãe está trazendo esse adolescente para quê? Tentando buscar reverter isso? Se for isso, eu não vou poder atender, porque eu não posso propor essa reversão. Agora, se a mãe, independente do adolescente ser homossexual ou não, ou ter assumido ou não, a mãe vem e traz esse adolescente por outra queixa, ele tá muito ansioso, ele tá indo lá na escola, ele tem algum problema, aí sim,
Dentro disso, eu posso conversar com ele sobre a homossexualidade dele, sem dúvida, mas eu não vou partir do princípio, entendeu? O princípio da terapia não pode ser a reversão. Tá bom. Voltando aos psicólogos cristãos, esse grupo, né, algumas psicólogas, alguns profissionais já propuseram essa terapia de reversão, já fizeram propaganda disso e foram punidas pelo Conselho Federal de Psicologia mais de uma vez. E elas entraram na justiça para ir contra o CFP. E dentre uma dessas ações que elas entraram foi o que culminou numa liminar do juiz lá do Distrito Federal, que abriu a possibilidade do profissional de psicologia de atuar com uma proposta de reorientação sexual. O que elas querem, na verdade, é não serem mais punidas por propor isso. Só que isso vai acarretar numa coisa muito maior, que é abrir o precedente para que se trate a homossexualidade como doença. Sim, porque se você permite que um grupo de psicólogos ofereça a reorientação sexual, você está abrindo um precedente, né? Vamos entender jurisprudência. Você está abrindo um precedente para que qualquer profissional da psicologia ofereça essa terapia. E se você oferece essa terapia, você está oferecendo uma cura. Você está partindo do princípio de que a orientação homossexual precisa ser tratada. Então, resumindo, se a igreja acredita que pode existir uma reorientação sexual, é ela que oferte isso no âmbito da fé. O estranho é que não há reversão da heterossexualidade para a homossexualidade. Engraçado, né? É por isso que não se caracteriza transtorno. Não pode existir um transtorno de não se reconhecer a sexualidade, de não se aceitar a sua própria sexualidade, quando não há os dois lados. Então, não aceitar a própria homossexualidade está muito mais ligada a questões sociais, ao preconceito da sociedade. É isso que o CFP quer garantir. Um atendimento à pessoa homossexual que não tenha preconceito. A terapia de reorientação sexual não é ciência, ok? Não é uma prática reconhecida internacionalmente, não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, porque ela não traz resultados. Em outros momentos da história onde foi tentada essa terapia, essa prática, os resultados foram que os homossexuais que se submeteram a essa terapia se suicidaram, aumentaram seu nível de ansiedade, de estresse, desenvolveram fobias. Então, ao invés de ajudar, ela piora, ela agrava a situação. Aí todo mundo me pergunta assim, mas não tem gente Que era hétero e virou gay? Nossa, Daniela Mercury era hétero até ontem, agora é gay. Por que gay não pode virar hétero? Aí, meus amiguinhos e amiguinhas, eu digo uma coisa pra vocês. Talvez a gente esteja negligenciando uma possível bissexualidade que também existe nas pessoas. Cada vez mais a gente entende que a sexualidade ela é fluida e que as pessoas podem estar hoje numa tendência mais homossexual ou mais heterossexual ou bissexual ou pansexual, né? E essa sexualidade é mais fluida. Então eu pergunto pra vocês, por que realmente a gente precisa classificar uma pessoa entre uma coisa e outra? Por que essa dualidade? Ou tem que ser hétero, ou tem que ser homossexual, e aí você escolhe e você tem que viver bem com essa escolha. Será que não é possível transitar entre elas? E aí sim, um homossexual que venha para uma terapia e talvez disposto a experimentar uma relação heterossexual e de repente ser feliz nessa relação heterossexual, pode acontecer. Talvez porque essa pessoa já tivesse uma bissexualidade, uma sexualidade mais fluida. Isso não é cura. Isso não quer dizer que ele vai ser hétero pro resto da vida a partir de agora. Significa que neste momento, essa pessoa está num relacionamento hétero e está feliz. Amanhã ou depois ela pode voltar para um relacionamento homossexual ou pansexual. A Daniela Mercury, que foi heterossexual até um dia atrás e agora se declarou homossexual, muito provavelmente talvez ela já fosse bissexual. Ela já tivesse algum interesse, um desejo bissexual, só que em outro momento da vida ela não se permitia expressar o lado homossexual dessa bissexualidade. Por quê? Por conta da sociedade, né, preconceituosa, heteronormativa. Eu não devo nunca, como profissional ou como pessoa, como cidadão, impor nenhuma sexualidade a ninguém, propor que a pessoa mude, porque não é possível conseguir
que a pessoa mude a sua sexualidade. E também podemos desconstruir um pouco essa visão binária. Ou é uma coisa ou é outra. Por que não talvez experimentar coisas diferentes e talvez ser mais fluido? Espero que eu tenha contribuído aí para vocês entenderem um pouquinho mais. Aproveitem e deem um joinha no vídeo. Inscrevam-se no canal se vocês não se inscreveram ainda. Ajude o canal a crescer. Obrigada, gente. Beijo e até a próxima.